Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Então, essa é a nossa revisão, tá? Eu vou explicar aí item por item para vocês irem fazendo, tá? Então, vamos começar. Os franceses permaneceram na região durante 3 anos. Atacados por tropas comandadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura, foram expulsos em 3 de novembro de 1615, tá bom? Então, ó, ligue cada desenho à sua história. Esse aí tá bem facinho, tá? Depois, ó, complete de acordo com as palavras abaixo. Eu não vou nem ler, senão eu vou dar a resposta. Complete de acordo com as palavras abaixo. Os franceses voltaram ao Brasil eles invadiram e fundaram uma colônia chamada, comandados por Daniel de Latouche, fundaram que deu origem à cidade de São Luís, tá? Então aí vocês vão completar. Agora tem uma atividade falando das invasões holandesas. Vocês têm que marcar, tá bom? Número 1. O que pretendiam os holandeses quando invadiram o Nordeste? A. Criar colônias de povoamento. B. Iniciar o cultivo de algodão e de cacau. C. Explorar as riquezas minerais. D. Controlar a produção e o comércio de açúcar. Número 2. Faça um X na alternativa que mostra qual acontecimento político dificultou o acesso dos holandeses ao açúcar brasileiro. Algumas perguntas precisam ser respondidas com auxílio da internet, porque você vai fazer uma pesquisa. Lembra que a tia Mariana está falando isso com vocês já há muito tempo. A atividade, gente, ela não é somente para vocês fazerem ela, vocês também têm que entender que vocês precisam pesquisar. Número 3. No Brasil colônia, quais foram os locais invadidos pelos holandeses? Cidade do Rio de Janeiro, capitanias de Bahia e Pernambuco, São Vicente, região de Minas Gerais. Vocês vão escrever aí, tá? Como o conde Maurício de Nassau conquistou a simpatia dos senhores de engenho do Nordeste, né? Como que ele conseguiu conquistar o pessoal lá do Nordeste? Abolindo a escravatura. B. Convidando-os para participar do governo. C. Emprestando dinheiro e sendo paciente na cobrança. O que é? Vocês vão botar aí. Qual a consequência da luta da população contra os invasores holandeses? Fez surgir o amor ao Brasil. Letra B. Libertar-se do domínio de amor ao Brasil. C. Reorganização da vida colonial sem o trabalho escravo. D. O fim do cultivo de cana e produção de açúcar. Vocês vão dizer aí, tá? Marquem corretamente. Quem entender o que tá aí, o incógnito, vai saber fazer isso aqui, não vai nem precisar pesquisar. Agora a próxima folha. Ó, assinar a alternativa correta, tá? Então até a letra I. Eram aldeamentos formados por grupos de religiosos que tinham a finalidade de difundir a fé católica entre os indígenas. Missões pastorais, missões jesuítas, missões populares. B. É uma região afastada do litoral, interior do litoral, interior do território. Litoral, caatinga, sertão. Vocês vão dizer aí para mim, tá? Letra C. A catequização tinha início com a educação das crianças e dos jovens indígenas. Para isso, os jesuítas fundaram colégios em que capitanias? Eles fundaram colégios em quais capitanias? Vamos responder? Salvador, Curitiba e Campinas. Salvador, São Vicente e São Paulo. São Vicente, Anahy, Corbélia. Letra D. As missões chegaram a atingir o tamanho das maiores cidades coloniais, como a população de 3 a 4 mil habitantes, 2 a 4 mil habitantes, 4 a 5 mil habitantes.
Letra E. A Amazônia, maior região florestal e hidrográfica do mundo, cobre cerca de quantos por cento do território brasileiro? Vocês vão responder também. F. Os homens envolvidos nessas expedições, que se chamavam bandeiras, ficaram conhecidos como bandeirinhas, bandeiradas, bandeirantes. Letra G. O governo também organizava expedições que eram chamadas de entradas, bandeirantes, portaria. H. As bandeiras eram formadas por homens, por alemães, espanhóis, italianos, homens brancos, indígenas, mamelucos, caboclos, negros, pardos. Vocês vão responder. E as primeiras expedições partiram rumo ao sertão para aprisionar os indígenas, que na época eram chamados de negros da terra, mamelucos, caboclos. Vocês vão responder. Observe a ilustração e o texto abaixo e responda. Em março de 1549, chegaram ao Brasil os primeiros padres jesuítas que iniciaram o processo de catequização indígena. Para educar os índios, os padres instruíram em Salvador, capital brasileira na época, a primeira escola elementar. Para que os indígenas compreendessem o ensinamento religioso, tinham que aprender a ler e escrever. Os índios, que viviam como nômades percorrendo grandes distâncias em busca do melhor lugar para ficarem, passaram a se tornar sedentários com o cultivo da terra, já que conseguiam alimentar tribos inteiras com trabalho agrícola. De fato, as missões jesuítas no Brasil aproximaram os portugueses da utopia de integrar os indígenas ao processo de colonização. 1. A imagem ao lado representa a independência do Brasil, as missões comandadas pelos jesuítas, os paulistas explorando o Brasil, chegada de Pedro Álvares Cabral na Terra Desconhecida. 2. Viviam como nômades, percorrendo grandes distâncias em busca do melhor lugar para ficarem. Conseguiam alimentar tribos inteiras com trabalho agrícola. Quem vivia assim? Os padres, os portugueses, os índios, os negros escravizados. Chegaram em 1549 no Brasil, com o propósito de catequizar os índios, padres jesuítas, colonos portugueses, o rei de Portugal, Dom Pedro I. Próximo, leia o texto e responda. Os bandeirantes foram os exploradores que adentraram os sertões em busca de riquezas e escravos na época do Brasil colônia. As expedições organizadas pelos bandeirantes ocorreram no século XVI ao século, no caso, gente, 17, tá? É porque aí tem um pequeno erro, principalmente após o século, do século 16, né? Principalmente após o século 17. As bandeiras passaram a ter como objetivo a busca por ouro e pedras preciosas. A história das bandeiras foi de violência para com os indígenas. Estes foram praticamente dizimados pelos bandeirantes. Dizimados são mortos, tá, gente? Quando capturados, eram escravizados e obrigados a um trabalho forçado, tal qual os negros da África. Eles eram também escravizados. De acordo com o texto, é correto afirmar que as expedições, né, que com as expedições o principal objetivo delas eram catequizar índios, buscar o ouro e pedras preciosas, dizimar todos os negros do território, construir vilas e estradas. Aí a gente vai corrigir, tá? Daqui a pouco eu mando o vídeo de correção para vocês, tá bom? Um beijo, filhos. Fiquem com Deus.